No vídeo de hoje vamos falar da história de uma bióloga, Patrícia Wyman, que conquistou o emprego dos seus sonhos após se formar em biologia, porque ela amava biologia, ela amava os animais e ela tinha muita admiração, especialmente pelos lobos. Mas quando ela conquistou esse emprego dos sonhos, após poucos dias, aconteceu uma tragédia. Ela foi cercada por uma matilha que selou o seu destino. Essa é a história aterrorizante de seus minutos finais. Acompanhe. Ela se candidatou para a vaga de cuidadora de lobo cinzento no Canadá. Para nós, às vezes, parece estranho, mas esse era o sonho dela. Ela ficou eufórica quando foi aceita, pois para ela isso era emocionante. Com o objetivo de educar e ensinar as pessoas sobre os lobos, criaram aquele centro de lobos, aquele lugar lá no Canadá. Então, eles procuravam manter os animais o mais selvagem possível, na vida deles do jeito que eles eram, sem interferir muito. Não havia interação das pessoas com os lobos, os visitantes. Inclusive, os visitantes podiam ver os lobos pelos vidros do local, mas os lobos não os viam. O único momento em que viam os humanos era na hora da alimentação. A cada 5 dias, eles alimentavam os lobos. A Patrícia foi orientada sobre como proceder. O supervisor dela ali do setor explicou tudinho para ela, o horário, como que ela devia colocar a alimentação. E o instrutor disse que normalmente eles se escondiam. Parecia que eles ficavam com medo dos humanos. Eles mantinham distância, enquanto alguém estava ali colocando aqueles alimentos. Mas ela foi orientada a tomar muito cuidado mesmo assim. E aí no segundo dia dela de trabalho, ela ficou sozinha lá para pôr os alimentos lá para os lobos. Como o instrutor havia orientado ela, ele provavelmente não pensou que haveria nada de errado. E então ela entrou, abriu o portão ali, entrou para colocar a alimentação. Mas ela notou que um lobo não se escondeu, não se afastou, mas ele ficou olhando para ela fixamente. Ela sentiu um arrepio naquele olhar e saiu o mais rápido dali, fechando o portão. Depois ela até contou para o namorado dela, mas ela não contou para o supervisor. Talvez ela ficou com medo de perder o emprego, ninguém sabe, ela não contou para ele. E olha só, nesse dia, o lobo não se escondeu como normalmente faziam. Por quê? Talvez eles perceberam que era um membro novo. Você percebe? Antes era um homem que colocava o alimento ali e apareceu uma mulher, um membro novo, que provavelmente também chamou a atenção deles por algum odor, o cheiro, por ser fêmea, alguma coisa chamou a atenção deles. Eles notaram que ela era diferente. Porque vocês sabem que os animais têm instintos muito aguçados. Mas, apesar dela ter percebido algo estranho, no dia seguinte, acho que no terceiro ou no quarto dia, parece que foi no terceiro dia, ela entrou no recinto dos lobos, mas não foi para alimentar, visto que eles alimentavam a cada 5 dias. Na verdade, ela abriu o portão e entrou lá. Por algum motivo, ela quis ver eles no seu ambiente. Mas posteriormente chegaram a essa conclusão. Acham que quando ela patou com o barulho do portão, os lobos já ficaram alerta, porque eles escutaram o barulho.
e também sentiram a presença dela, porque já haviam sentido o cheiro dela anteriormente. E o líder da matilha, o lobo alfa, foi aquele lobo que tinha notado ela. Ela caminhou um pouco ali na mata e se deparou com 5 lobos. Eles já estavam olhando na direção dela. Eles se levantaram e ergueram as orelhas e ela ficou imóvel quando percebeu o perigo. Ela não sabia o que fazer. Talvez ela não esperasse encontrar eles ali tão subitamente. E eles foram na direção dela. Começaram a rodear, a encurralar a presa. E então a adrenalina tomou conta do corpo dela, quando ela percebeu que o ataque era iminente. Os lobos estavam olhando fixamente de modo atemorizante para ela. Quando o lobo, líder da matilha, se aproximou, ela deve ter recuado ou tentado correr, mas provavelmente ela caiu. Ou tropeçou ou ela caiu. Ela sentiu o peso do lobo em cima dela. São animais pesados, grandes, cerca de 80 quilos. Ela tentou se levantar e correr, mas os outros vieram em seguida. Eram muito fortes, com dentes e mandíbulas que dilataram carne, podendo até mesmo esmagar os ossos das suas presas. Ela tentou proteger o pescoço e a cabeça, mas foi em vão. Sangrou muito e morreu de forma trágica. Após poucos dias no emprego, que era o que ela queria. Naquela tarde, os funcionários perceberam o seu sumiço. Ninguém encontrava ela, então começaram a procurar e encontraram horrorizados o corpo dela. Informaram as autoridades, então, quando as autoridades chegaram lá, entraram 2 guardas e viram o corpo dela, viram que o corpo não estava todo dilacerado, mas havia um lobo ameaçador que estava protegendo a sua presa. E esse lobo rosnou agressivamente para os guardas. Eles deram tiros para o alto e assustou o lobo. Saíram dali imediatamente e pediram reforços. Só depois, com mais guardas que chegaram, foi que conseguiram tirar os restos dela dali. Foi trágico que uma mulher jovem e que estava tão entusiasmada com seu emprego tenha perdido a vida fazendo o que amava. Ninguém nunca saberá por que ela entrou ali onde ficavam os lobos. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço.